Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série O Ego em Conexões. Estamos aqui para refletirmos sobre o nosso 7º vídeo e o tema do vídeo de hoje é decidir. Iremos conversar sobre essa habilidade tão importante que é tomar decisões. Decidir é um instrumento de lapidação, de automelhoramento, de maturação do ego. Então, com esse vídeo de hoje, a gente abre uma subsérie que é a dos vídeos que tratam de conteúdos do ego adolescente. Então, até o 6º vídeo nós falamos bastante de infância e agora a gente vai falar de algo que pertence mais a esse universo juvenil. E essa fase, da adolescência, da juventude, é uma fase em que nós precisamos tomar decisões. Então, para muitos de nós, ter que decidir ter que fazer uma escolha é algo muito difícil, onde a gente pode se demorar muito, até chegar a uma atitude. E por vezes dependemos muito de terceiros para chegar a uma conclusão. E isso tudo acontece por conta de nós ainda não termos despertado para o nosso real propósito, o nosso projeto de vida. É ter um objetivo de vida, perceber quais são as nossas reais inclinações, tanto as positivas como as que precisam ser ajustadas. Qual é o nosso caminho de crescimento? Então, para a gente se apropriar desse poder decisório, para a gente se encorajar para tomar decisões, a gente precisa, antes de mais nada, ter esse entendimento de quem nós somos e dos caminhos que precisamos percorrer. E quando isso não é bem trabalhado ao longo da nossa vida, quando nós temos uma infância onde a dependência é exagerada, onde a superproteção é um fato, onde não nos permitem manifestar os nossos gostos, as nossas preferências, onde tudo nosso é decidido por terceiros, a gente chega ali na adolescência com dificuldade de tomar decisões. Então, ao longo da nossa vida, desde a infância e, sobretudo, quando chegamos na adolescência, ter que fazer escolhas, ter que decidir, pode ser algo altamente dramático. No entanto, aquela energia sexual, a pulsão sexual citada por Freud, que impulsionou o desenvolvimento durante a infância, essa pulsão sexual também vai impulsionar o nosso desenvolvimento na adolescência, no início da juventude, porque tem uma separação ou uma finalização daquilo que era simbiótico, daquela relação estabelecida com a mãe, de uma unidade que se converteu em dependência afetiva. Parece que durante a infância tínhamos um único propósito, mas de repente quando chega a adolescência, essa nova fase, a pulsão sexual vai fazer com que o adolescente ou a adolescente comece a cultivar novos amores, comece a ter projetos de autonomia, de se descolar um pouco dessa figura materna, construindo a sua independência. Então, para o desenvolvimento humano, isso é relevante, e a energia sexual, ela é um ingrediente que vai impulsionar esse desejo de constituir a sua própria família, esse desejo de viver um outro amor a partir da atração sexual. E para viver nesse novo núcleo familiar, para viver esse romance, para viver essa relação sexual, nós passamos a nos compreender como seres que precisam se estruturar para isso, Escolher uma profissão, ver como que a gente vai se manter materialmente, financeiramente, como que nós vamos nos apresentar, inclusive, para essa outra pessoa num processo de conquista. Se já conquistou, que movimentos precisamos fazer para preservar esse relacionamento. Então, são várias decisões que se precisa tomar nesse momento, e isso pode gerar muita insegurança, a depender de como nós fomos trabalhados na nossa infância, ou como que se constitui a nossa bagagem espiritual, as nossas tendências que existem desde antes da gente nascer,
que são traços da nossa personalidade congênita, onde estão ali envolvidos experiências que podemos ter tido em encarnações passadas, experiências vividas pelos nossos antepassados. Todos esses padrões, eles também nos constituem, também estão presentes na nossa personalidade e podem se refletir na facilidade ou na dificuldade de tomar decisão, no desejo de se tornar uma pessoa autônoma, independente, ou o desejo de estar sempre abrigado sobre as asas de terceiros, delegando esse poder de decisão para terceiros. Então, nesse desafio afetivo gerado pela pulsão sexual, nós geralmente começamos a refletir sobre essas questões e começamos a fazer movimentos próprios, né? E aí a gente vai compreendendo melhor a nós próprios, compreendendo o que é o amor, o que é o afeto, para muito além daquela experiência que tivemos com a mãe e que era algo seguro. Essa nova experiência afetiva e sexual, ela precisa ser construída por nós. É algo que existe hoje, mas que amanhã pode se perder se eu não souber cuidar. Então a gente vai começar a mobilizar dentro de nós, né, habilidades, elementos que possam fazer essa relação perdurar. E aí a gente pode também viver essa experiência afetiva, né, no namoro, no casamento, reproduzindo os padrões do passado. Talvez até vivendo essa vida amorosa a dois com submissão, né, delegando sempre para outra pessoa tomar as decisões, porque você compreendeu pelo seu passado, nesta vida ou em outras vidas, que amar é se submeter. Amar é dizimar, anular o seu próprio ego. E aí você, para agradar, para expressar que ama, você se anula. Então há esse risco de uma submissão, o que precisa ser revisto, o que precisa ser corrigido, porque nós precisamos preservar a nossa capacidade de fazer escolhas e de tomar decisões pelo nosso fortalecimento. E você também pode compreender que amar é dominar a outra pessoa, que estar junto, cuidar, é não deixar que o outro tome as suas decisões, né? Então, pode vir aí um padrão de superproteção, de um ciúme exagerado, de um sentimento de posse, de sufocar a outra pessoa e de tirar dela o seu poder de decisão, porque você compreende que amar é agir dessa forma com o outro, o que também precisará ser revisto, né? A gente precisa compreender que cada um de nós constrói, como diz a música, né? Cada um de nós constrói a sua história e carrega em si o dom de ser feliz. Então, cada um de nós é responsável pela construção da nossa história. E a nossa felicidade vai depender do uso do nosso dom. Então, eu preciso experimentar, eu preciso decidir, eu preciso fazer as minhas escolhas. E essas escolhas poderão me trazer respostas positivas, né? O que vai me orientar para que eu continue agindo daquela forma, escolhendo naquela perspectiva, porque me traz respostas positivas. Mas eu posso também fazer escolhas que me tragam respostas negativas, para que eu compreenda que aquela perspectiva de resolução não traz bons resultados e eu possa refazer a minha rota. Então nós aprendemos pelos acertos, nós aprendemos pelos erros. Então o erro, ele é um dos componentes para a consolidação do aprendizado. Não existe aprendizado sem erro. Dificilmente se aprende a andar de bicicleta sem cair da bicicleta. A gente não aprende a ler e a escrever sem antes termos nos atrapalhado no uso das letras. Então o erro, ele é um componente do aprendizado, ele faz parte do percurso. E nós não podemos deixar de decidir por medo de errar. Nós não podemos querer tirar do outro o poder dele de tomar decisões acerca da sua vida, porque ele pode cometer um erro. Que os erros venham, que os erros façam parte da nossa vida e que nós tenhamos a capacidade de nos compreendermos nas decisões equivocadas que tomarmos, de aprender com esses erros e refazer os nossos percursos, porque o aprendizado se consolida nessa dinâmica. Então, o nosso poder decisório
essa nossa capacidade de tomar decisão é algo que precisa brotar de dentro de nós. Esse desejo tem que ser nosso, porque a autonomia ou a possibilidade de tomarmos decisão não é algo que venha a ser dado por outras pessoas. Vai ser sempre uma conquista nossa, né? De alguém que parece ser imaturo, meio bobo, que não consegue decidir, vai acender o sinal de alerta nas pessoas que convivem com essa pessoa e vão ali estar todo o tempo monitorando, porque ela expressa uma imaturidade, uma insegurança, e as pessoas tenderão a querer tomar decisão por ela. Então a gente precisa dar sinais de que nós queremos aprender, nós queremos decidir. Nós estamos preparados para, caso cometamos erros, arcar com as consequências dos erros que nós tomamos, e é por essa postura, né, por esse posicionamento, reivindicando o direito de tomar as suas próprias decisões, que nós vamos mostrar para os outros que nós já estamos preparados e que nós não vamos tolerar que decidam a nossa vida por nós, né? Então, essa autonomia, ela é conquistada. E a gente precisa lutar pelo direito de tomar as nossas decisões. Se alguém quiser roubar, tirar de nós esse direito, nós precisamos lutar por isso. Porque a autonomia é resultado de trabalho, é resultado de luta, é resultado de uma decisão interna, de um desejo, de um posicionamento. E isso vai, então, propiciar o nosso firmamento como seres humanos, né? Nós vamos firmar a nossa identidade, nós vamos firmar o nosso projeto por uma posição assumida, né? Por uma firmeza no modo como você se relaciona com os outros. E isso é fortalecedor de nós. Nós vamos nos constituindo seres mais fortes, né? Uma personalidade mais estruturada, quando a gente se faz sujeito, quando a gente traz para nós a liberdade de escolha, a possibilidade de decisão. Inclusive, o nosso cérebro, no nosso cérebro existe uma região chamada córtex pré-frontal. Nessa região do cérebro estão concentrados ali os neurônios que vão nos dar essa capacidade de discernimento e de poder de tomar decisão. Quanto mais a gente faz escolhas, quanto mais a gente exercita tomar decisões, mais essa região é fortalecida. Em algumas pessoas, essa região do cérebro pode estar subdesenvolvida ou não estimulada adequadamente, o que vai gerar, né, um padrão ali de insegurança. Não que essa constituição cerebral determine se nós somos pessoas decididas ou não, mas a falta de exercitar tomar decisões vai nos fazer pessoas sempre mais dependentes, com maior sofrimento, quando tiver dois caminhos a se seguir, quando você tiver que escolher uma profissão, quando você tiver que escolher para onde viajar, quando você tiver que escolher o que vai almoçar, quando você tiver que escolher que roupa vai vestir, aquilo pode se transformar numa batalha sem fim, um sofrimento muito grande pela dificuldade de tomar decisão. E é decidindo que se aprende a decidir, né? É escolhendo que a gente vai aprendendo a fazer as melhores escolhas. Então, existencialmente, né, nós podemos perder muita energia nesse momento de ter que fazer uma escolha. E é a habilidade, esse saber decidir, esse querer decidir, que vai fazer com que a gente decida com menos dificuldade. Quanto menos a gente tem propriedade para decidir, mais tempo a gente vai levar para tomar uma decisão e certamente mais sofrimento teremos até que seja decidido o que será feito. Então nós podemos abreviar esse sofrimento, né? Nós podemos usar melhor o nosso tempo. E essa falta de habilidade para decidir pode transformar nossa vida um tanto caótica, né? Veja que você pode fazer a escolha por um parceiro sexual, por uma parceira sexual, e na sua insegurança você vai ficar imaginando, será que eu escolhi a pessoa certa? Será que não existe alguém melhor e que eu ainda não encontrei? E aí você vai ficar pensando em buscar realização fora desse relacionamento onde você já se encontra.
E por vezes, esse padrão, essa indecisão, essa dificuldade de abraçar uma escolha, pode fazer com que as suas experiências sejam todas muito superficiais. E você não demora muito num relacionamento e já parte para outro, e depois já parte para outro. Você inicia um curso universitário e mal avança, já parte para outro, e depois já parte para outro. E tudo que a gente vai vivendo é superficial. A gente não consegue concluir, a gente não consegue aprofundar. Então esse poder decisório, você ser decidido, foi essa escolha que eu fiz e eu vou levar até o fim, eu vou explorar, eu vou experimentar ao máximo tudo que essa escolha que eu fiz me proporciona. Então nós poderemos viver relacionamentos a dois mais profundos também, né, com maior cumplicidade. Quanto mais tempo dura um relacionamento, mais eu vou, na convivência, conhecer a outra pessoa profundamente e vice-versa. A pessoa também vai me conhecer mais profundamente. A gente precisa de tempo, a gente precisa abraçar as escolhas que fez para poder aprofundar o aproveitamento dessas escolhas feitas. E não ficar só na superficialidade. Se você vai comer algo, né, uma refeição, e você só belisca, aquilo não vai lhe saciar. E aí você vai até outro prato e dá outra beliscada e aquilo não vai lhe saciar. Então nos relacionamentos acaba sendo um pouco assim, né? Quando você escolhe alguém e que você vive as experiências profundamente com essa pessoa, certamente isso vai ser mais satisfatório e você não vai sentir necessidade de estar buscando outras pessoas para lhe satisfazer afetivamente. E a exemplo, né, das escolhas de pessoas que nós trazemos para a nossa vida e que a gente precisa se dedicar a aprofundar os relacionamentos com o outro, com a outra, para ter uma satisfação real, a gente precisa também pensar como é que é a nossa relação conosco mesmo. Porque, por vezes, essa relação superficial com as pessoas, com as experiências que nós vivemos, é só o reflexo de uma relação superficial que nós temos conosco mesmo. Porque nós não nos permitimos nos demorarmos num diálogo conosco, num namoro conosco, reservar tempo para nos conhecermos mais profundamente. Então a gente vai fugindo desse encontro nosso conosco mesmo e tentando se satisfazer no encontro com pessoas e situações. E nós nunca estaremos satisfeitos porque a gente não fez a experiência principal, mais satisfatória que um ser humano pode viver, que é a do encontro do seu ego imaturo, do seu ego buscador, com a sua essência, com a fonte viva dentro de si, né? Com a fonte que está jorrando água, jorrando luz, jorrando potencialidades, riquezas. Quanto de tesouro interno existe dentro de cada um de nós e que eu só vou descobrir na medida em que eu aprofundar esse namoro meu comigo mesmo, na medida em que eu me dedicar a olhar mais para mim, a cuidar mais de mim, a me conhecer melhor, mais profundamente. Então, essa descoberta do essencial dentro de nós poderá nos fortalecer para que finalmente nós saibamos que escolhas fazer, que decisões tomar. Porque sabendo das minhas necessidades, das minhas potencialidades, eu vou escolher melhor o caminho por onde seguir. Eu vou poder escolher com discernimento as pessoas com quem eu vou conviver, com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, com quem eu compreendo que é relevante eu viver relações mais profundas, né? De eu me abrir para essas pessoas e cativar que essas pessoas também se abram para que a gente viva trocas mais profundas e não tenha um estilo de vida de satisfação nas superficialidades, porque quem apenas bica o que vai comer não satisfaz a sua fome, e a gente precisa escolher o que vai nos nutrir, o que vai nos fortalecer e nos fartarmos diante das nossas escolhas e nos aprofundarmos nas experiências e nos relacionamentos que resolvemos ter. Então essa habilidade de tomar decisão, né, de fazer escolha é fundamental para o fortalecimento do ego ou para a sua maturação, né, para que o ego se abasteça e seja iluminado, né, que ele venha se tornar pleno a partir desses elementos essenciais que ele acessa.
Então, nesse momento, eu lhe convido a fazer uma meditação para que a gente reflita um pouco mais profundamente sobre essa habilidade de decidir. Então, se for possível, nesse momento, se você puder entrar em recolhimento e introspecção, você segue com o vídeo. Se não, eu lhe proponho pausar o vídeo e mais tarde, num outro momento, quando você puder se recolher, silenciar, você ouvir essa meditação. Então, eu lhe convido nesse momento a fechar os seus olhos, concentrar a sua atenção sobre a sua respiração, sentindo a leveza, a suavidade ao respirar. Esse oxigênio indo até os pulmões e a região abdominal e depois saindo suavemente. E você vai fazendo isso mais algumas vezes, sentindo o seu corpo relaxar, sentindo a sua mente relaxar. E os nossos pensamentos vão sendo elevados. E nós vamos liberando a nossa imaginação, nos sentindo neste momento adentrando uma floresta. E nós caminhamos por entre as árvores, sobre os galhos, e avistamos um ambiente onde podemos repousar. E nós vamos limpar esse ambiente, tirando dele a sujeira das folhas, os galhos, algumas pedras. Nós vamos preparando um ambiente onde poderíamos repousar, onde poderíamos estar tranquilos, em paz. Algumas pedras que nós avistamos, nós vamos usá-las para contornar esse ambiente onde nós estamos, formando um círculo. E nós vamos colocando pedra sobre pedra, pedra ao lado de pedra, formando um círculo, compreendendo que nós necessitamos de limites. Estabelecer o limite para nós estarmos confortáveis. Limites que não deverão ser ultrapassados por ninguém. E aqui, nesse espaço de conforto, onde existe delimitações, nós podemos olhar mais para nós mesmos, nos vermos em profundidade. E no nosso íntimo nós percebemos luz, segurança. E essa luz, essa segurança, ela se expande, se unindo às pedras e fechando uma cúpula energética. Um campo se fecha sobre o círculo e nós ficamos nesse espaço de intimidade, de encontro conosco, de namoro conosco, sendo carinhosos conosco mesmos, nos acolhendo nas nossas fragilidades, admirando as nossas potencialidades. Isso gera muito amor, isso gera mais iluminação. E nós permanecemos nesse espaço de intimidade, onde vamos nos descobrindo, nos acolhendo em profundidade. E nós nos demoramos nesse espaço.
porque esse ambiente íntimo nosso é muito bom. E assim nós nos fortalecemos para tomar as decisões na vida, sabendo que diante das inseguranças, dos obstáculos, nós poderemos voltar a qualquer instante para esse espaço de intimidade, de relaxamento e de fortalecimento do nosso poder de tomar decisões, iluminados pela busca do que é essencial, do que é profundo, do que é realizador, do que nos faz plenos e plenas. Que assim seja.